Doenças psicossomáticas que geram sentimentos e emoções como raiva, medo, angústia, desejo de vingança, que podem produzir doenças reais e físicas. Doenças psicológicas, transtornos mentais do comportamento orgânicos, sintomáticos, esquizofrenia, transtorno delirante do humor, neuróticos, somatoformes, síndrome comportamentais associadas às disfunções fisiológicas, a fatores físicos, distorções da personalidade, do comportamento adulto, loucura, síndrome do pânico, entre outros transtornos não especificados. Em uma visão espiritual, o que está por trás disto? O que a Bíblia diz? Se você está com algum desses sintomas ou conhece alguém que sofre com alguma dessas doenças, assista esse vídeo e compartilhe com essas pessoas. Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós teremos aqui um estudo bíblico para trazer luz a um entendimento tão polêmico. Alguns acreditam e outros não. Divergem os pensamentos teológicos acerca desse assunto. Porém, eu quero trazer dois textos bíblicos, quando eu falo texto, duas passagens bíblicas, para falar de dois espíritos nas doenças psicossomáticas e nas doenças psicológicas. Esse estudo vai levar você ao entendimento e através da oração, porque no final desse vídeo nós iremos ter um modelo de oração, uma oração da qual você vai fazer um propósito para alcançar a sua cura e a sua libertação, ou talvez de alguém que você conheça, de alguém que você ama, de alguém que você quer ver a libertação e a cura. Tudo bem? Nesse vídeo também nós teremos um momento de testemunho, uma pessoa da qual nós trabalhamos aqui, que hoje nós convivemos com essa pessoa de tempo em tempo. Vamos lá para visitar essa pessoa e você vai ver o testemunho do Davi, contado pela pastora Guiomar. Você não pode perder. Esse vídeo vai trazer uma revelação para a tua vida e trazer a glória do Senhor para você se livrar desses problemas. Que hoje, mesmo as pessoas sendo cristãos, tem muitos cristãos dentro das igrejas sofrendo com essas enfermidades e doenças, que na sua maioria são incuráveis. Existem tratamentos aí, com remédios e terapias. Mas o ponto principal, o ponto primário que nós iremos partir agora é as causas. O que causa isso? Existem vários fatores que podem ocasionar uma doença dessa. Os fatores mais comuns, trauma e o fator genético. Esses dois são mais comuns. Mas também o pecado ocasiona isso, suas iniquidades, os envolvimentos com espíritos, com entidades, pactos, alianças que as pessoas fizeram no passado. Eu quero deixar bem claro que tudo isso que nós iremos falar é de princípios espirituais, não princípios clínicos naturais. Nós iremos falar sobre princípios espirituais, o que é que está por trás disso e o que a Bíblia nos aponta, ok? Então esse fator do trauma é o que mais acontece, junto também com o fator hereditário. O trauma, essa palavra trauma, vem de uma outra palavra que significa perfurar. Trauma é uma perfuração que acontece na tua alma. E aí o que acontece? Essa perfuração abre um buraco. Imagina um buraco de um prego, um buraco de um parafuso. Causa um trauma. E através desse trauma, essa abertura, os espíritos de rejeição, de violência, de perturbação, eles entram e ali eles encontram lugar. Para você entender isso, você tem que entender sobre a fragmentação da alma. Para você entender melhor sobre a fragmentação da alma, eu vou deixar aqui nas descrições o primeiro link de um vídeo que você tem que assistir para você entender melhor sobre a fragmentação da alma, o plano do diabo fragmentar a alma da pessoa para aprisionar em cativeiros espirituais. Eu vou colocar aqui embaixo e vou escrever assim, link do vídeo Arrebatados ao Inferno, saindo dos cativeiros espirituais. Depois você vai lá e assista também. Então, o diabo ele tem esse propósito de fragmentar a alma da pessoa. Por exemplo, Tiago 1,8. Um homem de alma doble, dois pensamentos. O homem de alma doble é inconstante em todos os seus
caminhos, porque está relacionado a isso, as doenças psicológicas. E esse outro fator mais ocorrente, que é o fator hereditário, que não só a ciência já prova e comprova que é possível a pessoa transferir esses genes, essas tendências a certo tipo de enfermidades, mas também no entendimento da herança espiritual, que nós recebemos um legado dos nossos pais, que nós herdamos também essas coisas. E para você também entender sobre isso, vou deixar mais um link de um outro vídeo que você tem que assistir aqui no meu canal, Maldições Hereditárias. Vou deixar aí escrito e logo após o link. Assista também. Mas o pecado também fragmenta a alma, o pecado também gera essas enfermidades. O envolvimento com a feitiçaria, com a bruxaria, com essas coisas ocultas, traz também esses fatores na vida das pessoas. Então, agora que você entende alguns fatores que ocorrem, que desencadeia, que produz essas doenças, quando eu falo sobre doenças psicossomáticas, talvez você não entenda o que são essas doenças. Vou rodar um VT aqui, onde a pastora Cleise explica melhor. Veja só. As doenças psicossomáticas são aquelas causadas ou agravadas por problemas emocionais ou sentimentos como raiva, ansiedade, angústia, medo ou desejo de vingança, que podem produzir doenças reais e físicas como depressão, dor de barriga, diarreia ou tremores. Assim, as doenças psicossomáticas acontecem em pessoas com emoções negativas e persistentes que são transformadas em doenças físicas. Caso a pessoa não procure tratamento através de psicoterapia e remédios calmantes com psicólogo e psiquiatra. Cada pessoa pode manifestar fisicamente as suas tensões emocionais em diferentes órgãos, podendo causar ou piorar muitas doenças. Os principais exemplos são estômago, gastrite, úlcera, sensação de enjoo, intestino, diarreia, prisão de ventre, inflamações intestinais e síndrome do intestino irritável. Garganta, sensação de nó na garganta, irritações constantes na garganta e amígdalas. Imunidade, recorrências de gripes e resfriados, piora de doenças relacionadas à imunidade como lúpus, artrite, hipotiroidismo e diabetes. Pulmões, crise de asma, bronquite e sensação de falta de ar. Músculos e articulações, tensão muscular, fibromialgia, dores nas pernas e tendinites. Coração e circulação, surgimento ou piora da pressão alta, sensação de dores no peito, que pode ser confundida com infarto. Rins e bexiga, infecção urinária de repetição e dores para urinar. Pele, dermatites, acne, queda de cabelo, vitiligo, psoríase e reativação da herpes. Região íntima, piora da impotência e diminuição do desejo sexual, dificuldade para engravidar e alterações do ciclo menstrual. Cérebro, crises de dor de cabeça, enxaqueca e depressão. Isto acontece porque muitos órgãos do corpo têm ligação direta com a atividade do cérebro e são muito afetados por essas situações de estresse e ansiedade. Agora que você viu essa pequena explicação, eu quero te explicar algo. Todos nós estamos sujeitos a sofrer dois níveis. Primeiro, a influência. E segundo, que é o nível mais grave, a manifestação dessas doenças. A influência, todos nós sofremos em algum nível, que é o primeiro passo. A influência, como que eu posso dar um exemplo para você? A Bíblia diz que as más conversações corrompem um bom costume, ou as más companhias corrompem um bom costume. Então você tem um costume correto, certo, bom, e você começa a andar com pessoas, e todo ser humano ele é influenciável. Então essas pessoas começam a influenciar você a uma tal prática. Eu não bebia, agora eu bebo, eu não fumava, agora eu fumo. Eu andava com pessoas violentas, eu não era violento, mas eu achei bonito a violência, alguém praticando, então você foi influenciado. Então existe a influência. Quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, as filhas dele praticamente não tinham aquela tendência a praticar incesto.
Mas aí elas aprenderam lá por causa do quê? Da influência, tanto do ambiente, a influência territorial, como a influência direta pelos amigos. Porque você pode não ter tendência nenhuma a praticar orgia, mas imagina você vai para uma casa de swing, você vai para uma orgia, te convidaram e você, não, eu não sou influenciado. Você chega lá e começa a ver aquelas cenas. É muito provável, se você tem uma tendência já a praticar aquilo dali, que você ceda. É lógico que eu estou falando e não quero colocar aqui no sentido geral. Tem pessoas que conseguem controlar. Eu mesmo já vivi em ambientes de pessoas usar muito drogas e andar com amigos totalmente drogados. E pela graça de Deus e pela minha opinião também, mesmo vendo eles ali muito doido, fumando, cheirando, usando drogas, eu nunca quis, porque eu não tenho essa tendência de querer. Mas já outros amigos meus se envolviam, iam nessa, não é? Então a influência, o ambiente, às vezes o ambiente é familiar que influencia aquela certa prática, e aquela certa prática pode traumatizar você e causar perfuração, pode fazer com que venha a ter aberturas na sua alma para essas influências ruins entrar. Então às vezes começa pela influência, a sedução, o inimigo vai te seduzindo para você ir naquela, você vai. Aí você talvez chegue a esse segundo nível, que é a manifestação. Como eu estou falando de doenças psicossomáticas, tem o estresse, tem a raiva, tem o ódio. Então as situações e o ambiente que você vai estar, aquela situação vai propiciar para você desenvolver aquela atitude. E talvez naquela atitude você desencadeia. Aí já é a química, aí a biologia, aí o mundo quântico vai explicar tudo isso. Que quando você passa por situações de estresse, começa a desencadear no teu organismo compostos químicos que vão tentar combater aquilo que deu errado, aquele choque psicológico, aquele trauma. E das muitas vezes, ele vai fazendo isso ciclicamente, até chegar a um ponto de não funcionar mais. E aí a pessoa tem que tomar medicamentos para controlar aquele impulso. Aquele impulso que gera aquela atitude de raiva, de ódio, de tristeza, de angústia e assim sucessivamente. E aí são nesses casos que entram as terapias, os remédios, porque o teu organismo agora não consegue mais combater aquele mal. E aí existem pessoas em níveis tão altos, tão profundos, que eles começam a ter alucinações, já desencadeia para uma doença psicológica, que é o próximo ponto que nós iremos falar, que nós iremos abordar aqui nesse vídeo. E aí, dessas muitas vezes, o próprio espírito que está por trás daquelas situações, que gerou aquela circunstância para poder fragmentar a tua alma, perfurar a tua alma para eles entrarem e ali fazer morada. Então até aqui nós falamos sobre algumas causas, falamos também sobre a influência, como que a influência atrai as pessoas, e também a manifestação, que é o nível que a pessoa chega de ficar dopada pelos medicamentos, de ter crises convulsivas, ataques de ira, quebra tudo. O próprio espírito, o demônio incorpora nessa pessoa e toma o consciente dele. E somos conhecedores do que ocasiona tudo isso. Até agora eu dei uma explicação para você. A pessoa parece que vive no mundo da lua, né? A mente parece que não está mais ali, a alma da pessoa parece que não está mais ali. E realmente não está na sua totalidade, ela está presa. E falando em lua, mente no mundo da lua, eu quero levar você ao conhecimento. Agora nós vamos entrar ao conhecimento bíblico de uma pessoa que está com a mente presa por um espírito da lua. Olha que loucura, espírito da lua. Mas antes de eu falar sobre isso, vou te dar um recado aqui. Veja só esse recado. Eu quero que você conheça um curso de teologia que vai edificar muito, enriquecer muito o seu conhecimento. É um curso de teologia totalmente online. Você faz aí no conforto da sua casa. Você quer conhecer mais da palavra do Senhor?
quer aprofundar no conhecimento bíblico, é ideal para você. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e ir lá e conhecer esse curso de teologia, tá bom? Adquira, porque você vai ser abençoado. Você faz o curso no conforto da sua casa e no final do curso você recebe o diploma de bacharel em teologia. Vale a pena. Pois bem, agora que você viu esse recado, que eu aconselho a você até adquirir esse material, eu não vou ler, não vou fazer uma leitura, eu vou dar referência, depois você lê em casa, e eu acredito que todo mundo conhece essa história. De Mateus 17, ali a partir do versículo 14 até o 21, onde fala sobre um pai que leva um filho endemoniado. A Bíblia vai dizer que ele é um jovem lunático. Isso é a Bíblia mais comum que nós temos hoje, traduzida por João Ferreira de Almeida. Mas a Bíblia hebraica completa diz que aquele jovem ele era epilético. Vai dar o mesmo sentido, ok? Lunático, epilético. Vai dar o mesmo sentido depois. E você conhece a história. Os discípulos tentam expulsar e não conseguem. De repente vem Jesus e expulsa aquele demônio que fazia aquela criança convulsionar, que prendia a língua para ele não falar, que tampava os ouvidos dele para ele não ouvir, dava aquelas crises convulsivas. Mas a palavra lunático, para você entender o que está acontecendo, aqui nesse episódio onde Jesus vai expulsar aquele demônio, você tem que entender um pouco sobre cultura, sobre mitologia grega. Na época de Jesus e naquele tempo, todos os países ali, circunvizinhos da Grécia, sofria a influência da Grécia. A Grécia que foi um berço de muitas iniquidades. Muitas iniquidades foram geradas. É lógico que nós acreditamos e sabemos também que muitas coisas boas a Grécia trouxe. Mas, por trás de tudo, sempre uma influência espiritual e de muitas vezes maligna, terrível, né? A Grécia, talvez hoje, ela está vivendo o que 2 Pedro 2, versículo 13, vai dizer sobre o galardão da iniquidade. Porque esse país era uma potência, você sabe, e hoje ele está falido praticamente. Está um país falido, era uma potência e hoje está falido. Está vivendo o quê? O prêmio da iniquidade. A recompensa por tanta iniquidade, tanto sincretismo religioso, culto a demônios, deuses e aquela maluquice. É como se a Grécia tivesse um caldeirão de lixo e esparramasse esse lixo nas nações. Foi isso que a Grécia fez na época. Mas mudando aqui desse assunto, o que eu quero falar sobre a Grécia e sobre o lunático? Simples. Os gregos adoravam uma deusa chamada Selene. A Selene é considerada a deusa da lua. Saiba mais um pouquinho sobre ela. Veja só. Selene, em grego, significa lua. Na mitologia grega, era a deusa da lua. Ela é filha dos titãs Hiperião e Teia, irmã do deus do sol Hélio e de Eos, deusa do amanhecer. Ela dirige sua carruagem lunar pelos céus. Vários amantes são atribuídos a ela em vários mitos, incluindo Zeus, Pan e o mortal Endimião. Em tempos clássicos, Selene foi muitas vezes identificada com Ártemis. Selene e Ártemis também foram associados com Hécate, e todos os três eram considerados como deusas lunares. Embora apenas Selene fosse considerada como a personificação da própria lua, sua equivalente romana é Luna. Agora que você conhece e sabe quem é Selene, a deusa da lua, se você pegar a palavra lunático, colocar ali para procurar, para pesquisar no Google, num dicionário, você vai encontrar o significado. E o que significa lunático? Simples. Aquele que sofre influência da lua. Mas na verdade, quando fala lunático, que a Bíblia está apontando diretamente ao espírito da deusa Selene, que traz a influência da lua para as pessoas, que daí também deu origem àquele pensamento: nossa, você está distraído, está com a cabeça no mundo da lua,
Por causa disso. Então, a Bíblia está apontando diretamente a causa. Por que ele dá ataque de epilepsia? Por que ele é surdo, mudo? Por que acontece tudo isso? Por causa da influência, lembra da influência? Só que esse jovem não sofre tanto a influência, não só a influência, mas como ele está no nível de manifestação. Ali era o demônio ou era o espírito da deusa Selene, manifestado, operando na vida daquele garoto, a ponto das pessoas olharem e dizer, ele é um lunático, é uma pessoa que está preso, que a sua alma, a mente dele está preso aonde? Na lua, presa por essa influência maligna, por essa deusa, por esse demônio. Então, um dos entendimentos, quando você for lidar com essa pessoa, quando você for fazer uma oração, uma ministração sobre essa pessoa, é ordenar que o espírito de Selene saia desse jovem, saia dessa pessoa, saia e tire a mente dele da lua. E aí você vai começar a obter resultados. O segundo ponto, o segundo espírito que tem a ver com essas doenças psicossomáticas e doenças psicológicas é o demônio ou espírito das águas. Eu tenho um vídeo aí que fala um pouco sobre o espírito das águas. Não é tudo, não é com essa compreensão que eu vou dar agora para vocês. Mas eu aconselho a vocês verem. Vou deixar aqui na descrição escrito Espírito das Águas. O link, você vai lá e assista. Pois bem, o Espírito das Águas nós podemos usar várias passagens. Podemos usar Marcos capítulo 5, versículo de 1 ao 20. E também podemos usar Lucas capítulo 8. Eu vou usar essa de Lucas capítulo 8. O que fala lá? Fala sobre o endemoniado de Gadareno. Também não vou ler, não vou ficar perdendo tempo fazendo a leitura, que também eu acho que você conhece. Se não, você abre a sua Bíblia e lê lá. Sobre um homem que tinha as mesmas patologias de uma pessoa que sofria com doenças psicológicas. É o mesmo quadro psicológico de uma pessoa que sofre doenças. Vivia nos sepulcros. Quando Jesus encontra ele, ele está sem roupa. Ele sai quebrando tudo, não ficava na casa de ninguém. As pessoas tentavam prender ele com corrente, ele quebrava as correntes, ele tinha uma força incomum. Então é um quadro aqui de uma doença psicológica. Quando Jesus se aproxima daquele espírito, daquele homem manifestado com aquele espírito, o espírito já dali ele já clama: o que temos contigo, ó Cristo? Você veio aqui atormentar nós? Isso porque a Bíblia diz que Jesus tinha mandado aquele espírito sair. E nesse ato de Jesus mandar aquele espírito sair, eles exclamaram. Olha o versículo 31, que é revelação aqui poderosíssima. Aquele demônio que era o legião, a Bíblia diz que eles exclamavam, pedindo a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eles queriam entrar nos porcos. Mas por que eles não queriam entrar no abismo? Simples. Se você entrar na Bíblia online aí, talvez no seu celular ou na internet, no Google, entrar num qualquer aplicativo da Bíblia e coloca lá assim, abismo. Você vai entender que o abismo é muito mais do que as águas profundas, é muito mais que um lago, um riacho. O abismo está falando de um lugar no mundo espiritual, um lugar intermediário, um lugar no cosmo, no segundo céu, que é uma prisão. Em Apocalipse fala que existe a chave do abismo. Então por aí você vê, é um lugar no cosmo, no segundo céu. Por que eles não queriam ir para o abismo? Por que eles estavam com medo de Jesus mandar eles para o abismo? Porque Jesus ia mandar eles não iam conseguir sair, porque é uma prisão espiritual. Então eles pedem o quê? Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus assim deixa. Eles entram nos porcos e precipitam para dentro do mar. Por que eles querem ir para dentro do mar? Porque é lógico que eles são, na verdade, espírito das águas. E na mitologia, na história, no folclore, tem vários espíritos das águas, que todos vão convergir à rainha dos céus. Mas como eu falei de Grécia, de mitologia grega, veja só a história dessa deusa aí. Tétis, filha de Urano e de Gaia,
Casou com Oceano, seu irmão, e foi mãe de 3.000 ninfas chamadas Oceanidas. Dão-lhe ainda como filhos não somente os rios e as fontes. Ela se chama Tétis, palavra que em grego significa ama, nutriz. Sem dúvida porque é a deusa da água, matéria-prima que, segundo uma crença antiga, entra na formação de todos os corpos. Tétis é acompanhada pelos tritões, que tocam trombeta com as suas conchas recurvas, e pelas oceanidas coroadas de flores e cuja cabeleira esvoaça pelas espáduas, ao capricho dos ventos. Então essa deusa aí é a mesma coisa de que a Iemanjá aqui para nós no Brasil. A mesma influência ela exerce. Então esse espírito é o que vai dominar a mente das pessoas. Vai prender a alma da pessoa e a mente da pessoa no abismo. Porque são espíritos que residem, que estão lá no abismo. Aqueles demônios, eles não sabiam. Aí você fica perguntando, mas por que Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, para que os porcos morressem, se precipitassem lá? Porque até então, o diabo, naquele tempo, ele ainda tinha a chave do abismo. Mas Jesus, quando morreu, você sabe o que aconteceu. Paulo diz, ele vai descer as partes mais baixas, vai tomar o cativeiro e dar dons aos homens. Todo mundo sabe que ele foi lá e tomou da mão do diabo a chave da morte. E assim tirou do diabo toda a chave, todo o poder, toda a autoridade que o diabo tinha sobre o homem, de matar o homem, de aprisionar o homem. Então essa autoridade, esse poder, nós adquirimos através da oração e da busca. O direito já foi dado a você. Você tem direito a isso. Mas do que adianta você ter o direito e não reivindicar esse direito? Mas quem é que vai lá na prefeitura reivindicar os direitos? Poucos. São milhares, mas poucos. Então os crentes, os cristãos estão assim. Eles têm o direito, mas não reivindicam. E não reivindicando, o diabo continua tomando posse, tendo direito sobre essas pessoas, tendo legalidade sobre essas pessoas. Então aquele espírito é o espírito das águas. Depois lá no outro vídeo você vai entender melhor o que são os espíritos das águas. No outro vídeo você vai entender melhor. Irmãos, é muito forte. Eu quero trazer agora um testemunho aqui de um jovem que eu pessoalmente trabalhei e até hoje acompanho ele. E que transformação! Veja só o testemunho do Davi. Olha só. Sou a pastora Guiomar, sou da Igreja Tabernáculo de Oração e foi pedido, para falar sobre o Davi, o testemunho do Davi. Davi era um garoto que aos 7, 8 meses de idade começou já a mostrar algumas deformidades, E então até os 22 anos ele viveu assim, era uma criança que não tinha vida social, totalmente descontrolado, tomava remédio, a medicação dele era totalmente controlada, remédios fortíssimos. Quando ele não estava dormindo, drogado mesmo, ele estava criando confusões, armazenando ali as confusões. Então Davi era um garoto totalmente separado, a mãe não podia trabalhar, porque ninguém conseguia ficar com ele, a não ser ela. Até para ir no supermercado a mãe tinha que levar ele junto. Então a vida dos dois era assim, 21 anos praticamente, a mãe numa vida totalmente miserável, porque não tinha condições de deixar ele com nenhuma pessoa para ela trabalhar. E então foi onde nós conhecemos, o pastor Eliseu, e um dia eu convidei essa mãe para ir em um culto junto comigo, também na Igreja Tabernáculo de Oração do Itapuã. E lá estava o pastor Eliseu, o pastor orou com ele, determinou que os remédios, que fossem, orou determinando sobre a vida dele, que viesse o processo de cura, de libertação, que os cativeiros fossem quebrados, retirados. E a partir daí o Davi melhorou. O Davi hoje ele tem uma vida normal, praticamente normal. É um garoto que fica com qualquer pessoa hoje, a mãe trabalha fora todos os dias. Davi pode ficar hoje com qualquer pessoa. Então, a cura veio através da oração, a cura veio através da libertação, E hoje nós agradecemos ao pastor Eliseu por esse trabalho.
que ele tem feito, não só no tabernáculo, mas a gente sabe que em vários locais, né? E realmente a cura veio. Quantos remédios ele tomava, pastor? Ah, pastor, eu acho que... Só que eu sei, eram 3 fortíssimos durante o dia e tinha um remédio da noite. Eu não me lembro os nomes, o nome dos remédios. Mas tinha um que, se você tomasse ele daqui 5 minutos, você estava dormindo. Era o amarelinho. Então, e era o que a mãe dava quando ela precisava ir em algum local, né? Então, eu lembro que a senhora um dia me falou do pessoal do CAPS, onde ele ficava. mas o pessoal do CAPS perguntou o que aconteceu com ele. O que foi feito com ele, porque houve um milagre na vida do Davi. E hoje o Davi frequenta o CAPS, porque a mãe hoje é funcionária do CAPS. Não porque ele precisa do CAPS, é engraçado isso, né? Não porque ele precisa do CAPS. Então ele vai com a mãe é funcionária do CAPS, e o pessoal realmente entende. Nós ouvíamos falar dentro dos ônibus, que o Davi dentro do ônibus, ele era conhecido, mas era conhecido como louco, o menino que ninguém suportava, e hoje não. Até os motoristas tinham essa cisma com o Davi. E hoje não, hoje o Davi ele é considerado uma criança normal, um garoto normal, um rapaz normal, né? Então, é um milagre o que aconteceu na vida do Davi, reconhecido pelos médicos. Testemunho forte, né, irmãos? O do Davi. Davi é uma pessoa que eu acompanho ele. Eu tenho vários testemunhos de libertação ao redor do Brasil. Porque eu quis trazer o testemunho do Davi. É porque eu sei que é uma pessoa que está liberta, que é outra pessoa, né? Na igreja da minha mãe, onde minha mãe é pastora, tem um ministério da qual nós damos a paternidade ali para eles. Lá tem uma moça que chegou também num estado deplorável, com transtorno bipolar. Era 2 pessoas, irmão, em uma só. Quando ela estava na crise, ela tinha um guarda-roupa. Quando ela estava boa, ela tinha outro guarda-roupa. Quando ela estava na crise, gostava de roupa decotada, roupa curta, sedução e prostituição. Aí quando ela não estava, né, nas crises, era uma pessoa tímida, calada. Mas ela chegou na igreja, daquele nível, dava um glória a Deus, ela já caía. E aí, com um tratamento espiritual, orando, fazendo campanhas, propósitos de oração, de jejum, nesse processo, hoje ela está uma bênção. Na época que ela estava assim, não trabalhava, não estudava, não fazia nada. Hoje ela tem o seu trabalho, faz os seus cursos, tem a sua faculdade, uma bênção. Outra pessoa. Então essas 2 pessoas são as pessoas que eu estou aqui perto e conheço o testemunho de vida. Mas assim, ao redor do Brasil, centenas de testemunhos. Pessoa epilética, pessoa esquizofrênica, pessoas com síndrome do pânico, todas as pessoas libertas para a honra e glória do Senhor. Esse assunto desse estudo bíblico, que foi assim uma coisa rápida, água com açúcar, irmão, isso aqui é palavra para a gente falar 3 horas e ainda ficar coisas para trás. Com esse pequeno vídeo, eu espero que você tenha entendido que esses 2 espíritos, espírito das águas e espírito da lua, que estão por trás dessas doenças psicossomáticas e doenças psicológicas. A nossa luta é contra eles. O nosso jejum, a nossa oração é para vencê-los. E antes da gente partir aqui para a oração, eu quero convidar você a ser um semeador do nosso ministério. Você que deseja, você que tem sido abençoado, abençoada pelos vídeos, pelas pregações. Olha, tem dezenas de pessoas vindo de todos os lugares do Brasil para me encontrar aqui. Estou muito feliz com isso, porque sabemos que é o trabalhar de Deus. Eu vou deixar aqui nas descrições desse vídeo o número de 2 contas bancárias para você ficar à vontade para depositar sua oferta voluntária. Mas faça isso com maturidade, faça isso com entendimento, não faça com precipitação no poder da alma, não, faça com seriedade, tá bom? Abençoe, porque você será tremendamente abençoado. Agora nós vamos orar. Eu vou deixar aqui um vídeo de oração nesse final, para a gente quebrar tudo isso.
Mas desde já eu peço, marque gostei. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém sofrendo com essas doenças aí, que necessita dessa palavra e que necessita dessa oração. Você vai criar um propósito de oração de 40 dias de oração. E nesses 40 dias de oração, você vai fazer o quê? Um dia você apenas ora. No outro dia você ora em jejum. No outro dia você ora. No outro dia você ora em jejum. Ou seja, são 40 dias de oração. E desses 40 dias, 20 dias, você vai ter jejuado. Porque nessa passagem que nós falamos do garoto lunático, Jesus disse para os discípulos: esses demônios, eles não saem se não for com jejum e oração. Então é necessário o jejum. Jejum e da forma que você aprendeu, da forma que você sabe, tá bom? Você pode fazer esse jejum por você, para você ser liberto, ou representar uma pessoa durante esse jejum e esse vídeo de oração. Eu vou deixar o vídeo de oração agora com uma extensão desse vídeo, mas depois eu vou tirar essa mesma oração e colocar ela separadamente em um vídeo só, para você não ter que vir aqui assistir toda a pregação ou ter que passar para frente o vídeo para poder pegar a oração. Então eu vou deixar um vídeo especial com o mesmo título, desse título que você clicou e viu no YouTube. Vou deixar o mesmo título, mas escrito oração. Tudo bem? E aí facilita a sua vida para você já vir e orar e participar desse propósito. Mas você que viu essa pregação agora, comece orando nesse vídeo. E na próxima oração você já faça com o jejum, ok? Convide outras pessoas para participar. Ah, pastor, acho que eu não vou conseguir, é muito forte, é muito peso. Convide um amigo, convide uma amiga, convide um obreiro, convide o seu pastor, procure ajuda. Eu sei que Deus vai colocar uma pessoa especial também para te ajudar nessa guerra. E nós estamos aqui, orando e intercedendo por você. Mande o seu pedido, vou deixar aqui embaixo o WhatsApp da oração para você nos mandar o pedido de oração. E também você que quer nos levar aí na sua igreja, na sua cidade, para trazer uma palavra, um seminário, um dia de pregação, de libertação, de curas e milagres. Você fica à vontade, tá bom? Deus abençoe você e vamos para a oração agora. Momento de oração. Momento de oração com o pastor Eliseu Lustosa. Vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, agora fale o seu nome, ou o nome da pessoa que você vai se colocar no lugar dela. Diga assim: eu entro na tua presença para invocar o teu nome, para invocar o teu reino. Senhor Jesus, envia agora o teu poder sobre a minha vida. Que anjos ministradores sejam mobilizados nesse momento para lutar, batalhar contra toda a força desses demônios, do espírito das águas, do espírito da lua. Senhor Jesus, neste momento, eu quero rejeitar toda doença psicossomática que gera raiva, que gera ansiedade, que gera angústia, que gera medo, que gera depressão, que gera solidão, que gera melancolia, que gera tristeza, que gera saudade e todo e qualquer sentimento negativo, sentimento maligno. Eu peço agora que seja quebrado, destruído esse padrão de mentalidade da minha vida. Senhor Jesus, eu dou ordem agora, a minha alma sai agora das prisões espirituais, em nome do Senhor Jesus.
e toda influência, todo domínio, todo lugar de catividade, que minha alma saia agora e os espíritos soltem-me, me soltem agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero declarar que todo e qualquer transtorno, toda e qualquer doença psicológica, seja ela o transtorno mental, o transtorno comportamental que tem se desenvolvido em mim, eu declaro agora que isso seja destruído agora. Transtornos mentais, orgânicos, inclusive os sintomáticos, eu rejeito agora, eu renuncio agora, desligo a minha mente, a minha alma, o meu corpo de toda ligação cósmica, toda ligação espiritual com os demônios das águas, com os demônios da lua, e declaro agora que todo transtorno não tem mais força na minha vida. Os transtornos mentais devido ao uso de substância psicoativa, eu rejeito agora, rejeito também e declaro a cura, a libertação da esquizofrenia, dos transtornos esquizotipos, delirantes. Rejeito agora, em nome de Jesus, e declaro a cura, a libertação. Anjos ministradores, toquem em mim agora e destrua todo o transtorno do humor, o transtorno neurótico. Eu declaro agora que os meus canais, as minhas vias neurais sejam limpas, purificadas, ministradas pelo sangue de Jesus, pela paz que excede todo entendimento. Declaro agora o toque da paz de Cristo no meu sistema nervoso. Determino nesse momento a cura de todos os transtornos que estão envolvidos, relacionados com o estresse, o transtorno somotoforme, o transtorno que traz o mal, a dependência dos medicamentos. Eu rejeito agora, rejeito também e profetize que pare toda disfunção fisiológica e fatores físicos. Cessem agora, normalize em nome do Senhor Jesus. Deus, eu declaro que toda distorção na personalidade, o retardo mental, a síndrome do pânico, a loucura, a influência e a manifestação desse espírito das águas, do espírito da lua, acaba agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu declaro também que o Senhor coloque a tua mão poderosa nos órgãos danificados devido às doenças e essas enfermidades. Toca agora o meu estômago e remove agora a gastrite, a úlcera, a sensação de enjoo. Toca agora no meu intestino toda diarreia, prisão do ventre, inflamações intestinais, síndrome do intestino irritável, que cesse agora. Toca agora na minha garganta, toda a sensação de nó na garganta, irritação constante na garganta, nas amígdalas, que isso acabe agora, em nome de Jesus. Toca agora
no meu sistema imunológico, toda recorrência de gripes, resfriados, pioras de doenças relacionadas a imunidades, como a lúpus, artrite, hipotireoidismo e diabetes. Eu declaro agora que cesse agora, em nome de Jesus. Toca agora os meus pulmões, toda crise de asma, bronquite, sensação de falta de ar, que seja agora anulado em nome de Jesus. Toca também nos meus músculos e articulações, Jesus, e toda a tensão muscular, fibromialgia, dores nas pernas, tendinites, cesse agora, em nome de Jesus. Toca agora o meu coração, a minha circulação, todo o surgimento ou piora da pressão alta, a sensação de dores no peito, como se fosse um infarto, que isso acabe agora, em nome de Jesus. Vai passando a tua mão, Jesus, e toca agora os meus rins, e declara agora toda infecção urinária, repetitiva, toda dor na hora de urinar, acabe também. Toca agora, Jesus, e declaro que minha pele seja agora limpa, em nome de Jesus. Dermatite, acnes, queda de cabelo, vitiligo, psoríase e toda a reativação da herpes, neste momento, seja neutralizado e retroceda essas enfermidades e doenças. Toca agora nas minhas partes íntimas e toda a piora da impotência ou diminuição do desejo sexual, dificuldade para engravidar e alterações no ciclo menstrual, que isso também acabe agora, em nome de Jesus. Por último, Senhor, toca no meu cérebro, toda crise de dor, de enxaqueca, depressão e sentimentos ruins, pensamentos de derrota, sejam agora destruídos agora. Eu tomo posse agora do poder do corpo, o corpo glorificado, o corpo vivificado de Jesus Cristo. Cada célula, órgão, parte do meu corpo seja transformada agora num corpo saudável, no corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.